Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EA que fala pra gente o seguinte. A figura a seguir representa um esquema de um circuito elétrico associado a um banco óptico, onde um objeto real movimenta-se junto com um cursor de uma resistência ômica variável. Há também outra resistência ômica variável cujo cursor movimenta-se junto com um anteparo. Entre o objeto e o anteparo há uma lente convergente de distância focal igual a f, e alimentando esse circuito há uma bateria que fornece uma tensão V. As duas resistências variáveis são feitas de materiais de resistividade μ e de área igual a S. Assinale a alternativa que indica corretamente a expressão da intensidade e da corrente elétrica formada quando uma imagem real é conjugada pela lente no anteparo. Não há contato elétrico entre o circuito e os elementos do banco óptico. Vamos imaginar então que nesse circuito elétrico, quando eu movimento o meu objeto, né, eu automaticamente vou ter que movimentar o meu anteparo para conseguir projetar uma imagem ali nele, beleza? Então, a posição do objeto e a posição do anteparo tem que estar relacionadas de modo que a gente tenha uma imagem real sendo projetada aqui, beleza? E aí o que vai acontecer? Essa lente ela não encosta no circuito elétrico e a corrente ela vem por aqui, ela vai se dividir, sobe por aqui e vai passar pelo cursor que vai acabar definindo quanto que vai valer essa resistência. O mesmo vai acontecer para o objeto. De modo que depois a corrente se encontra aqui e vai para o polo negativo. Então, esses caras, pelo fato da corrente elétrica se dividir, eles vão estar em paralelo. E isso é extremamente importante para essa questão. A gente precisa lembrar que, como a gente está falando de uma resistência ômica, a gente pode lembrar que a resistência ela pode ser calculada, né, considerando que é um condutor metálico, ela pode ser calculada como pela segunda lei de Ohm, que é dada por R igual a Rho vezes L sobre A. Isso aqui a gente vai usar, né, que é a tal da segunda lei de Ohm, a gente vai usar para quê? Para calcular a resistência do objeto, né, da resistência do objeto, quando ele está posicionado de modo a formar uma imagem real, e também a gente vai calcular a resistência associada ao anteparo, né? Então, a posição do objeto e a posição do anteparo definem o tamanho dessa resistência, que acabam influenciando diretamente no valor dela. Beleza? Então vamos começar. A resistência do objeto, né, ela é feita de um material que tem uma resistividade que vale μ, a questão fala isso. Então a gente vai botar aqui μ. E o tamanho do resistor está associado justamente à posição do objeto. Observa que se o objeto vier para cá, o tamanho aumenta. Se o objeto vier mais para frente, o tamanho diminui, né? Então, por exemplo, se o objeto estiver aqui, o tamanho é maior, né? A gente tem toda essa parte aqui de resistência. Agora, se o objeto viesse, sei lá, mais para frente um pouquinho, o que não é possível pelo desenho, mas supondo, a gente teria uma resistência muito menorzinha. Então, a posição do objeto ela é equivalente ao tamanho dessa resistência. Então, eu posso dizer nessa situação que o P, né, ele vai acabar sendo igual ao L. Luiz, mas o que é P? P na ótica é a distância do objeto à lente. Então, a gente vai colocar aqui P. E a área dessa resistência, ele diz que é igual a S. E com isso, a gente já calculou a resistência do objeto. Agora, a gente vai fazer o mesmo para a resistência associada ao anteparo, onde que vai ser projetada a imagem. O que vai acontecer? A gente vai ter que, dependendo da posição de onde esse anteparo estiver, a gente vai ter justamente um comprimento maior ou menor, da mesma forma que a gente viu para o objeto. Então, para a segunda situação, a gente vai ter que a distância da imagem
a lente, né, que é onde vai ser formada lá no anteparo, a gente vai ter que ela vai ser equivalente ao tamanho dessa resistência. Então, a resistência associada à imagem, ela vai ser μ, porque as resistências são feitas do mesmo material, P', que é justamente aonde esse anteparo vai ser posicionado, e isso vai influenciar diretamente no tamanho, e também divididos por S. Com isso em mente, a gente pode calcular a resistência equivalente desses dois caras para calcular justamente o quê? Justamente a corrente elétrica depois. Fazendo o cálculo da resistência equivalente, né? Como que a gente vai fazer esse cálculo da resistência equivalente? Observa que você tem duas resistências. E quando você tem duas resistências em paralelo, a resistência equivalente ela é calculada pelo produto das resistências sobre a soma. Então, a gente tem algo parecido como RO vezes RI sobre RO mais RI. Substituindo, a gente tem que a resistência equivalente ela vai ser μ vezes P sobre S, vezes μ vezes P' sobre S, divididos por μP sobre S, mais μ vezes P' sobre S. Vamos lá, agora com muito cuidado, as frações aqui de baixo estão sob o mesmo denominador, então a gente pode unir elas. Ou então, melhor, a gente pode botar μ sobre S em evidência. Colocando μ sobre S em evidência, você acaba fazendo o seguinte. Você vai ter, né, deixa eu só repetir aqui as coisinhas, para a gente não perder tanto tempo. A gente vai ter que a parte de cima vai continuar igual por enquanto, só que na parte de baixo, como a gente colocou em evidência, a gente vai ter μ sobre S vezes P mais P'. E aí a gente pode simplificar. Eu vou cortar o μ sobre S de baixo com um μ sobre S de cima. Dessa maneira, a gente acaba encontrando a resistência equivalente. A resistência equivalente, então, ela vai ser o quê? Ela vai ser REC igual a μ vezes P vezes P', então vai ser P vezes P' sobre S sobre P mais P'. Você tem uma divisão de fração, né? E na divisão de fração você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Logo, a resistência equivalente, ela vai ser μ P vezes P' sobre S. Agora a gente inverte a segunda, né? Que é P' mais P sobre 1. Então vai ficar 1 P mais P'. Dito isso, a gente pode escrever essa resistência equivalente em função da distância focal. Luiz, mas por que eu quero fazer isso? Porque nas alternativas não tem P mais P', só tem a distância focal. E aí a gente precisa encontrar a equação de Gauss, lembrar dela. A equação de Gauss, ela é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente pode fazer um MMC aqui, né? E para fazer MMC, quando você não conhece os denominadores, você tem que fazer o seguinte. Você vai multiplicar as bases e depois multiplicar cruzado. Então, vou repetir aqui, ó, 1 sobre F igual P vezes P', tá? Para fazer o MMC, multiplica as bases, os denominadores. P vezes P'. Agora, você vai multiplicar cruzado. E aí, você vai ter aqui P' mais P. Ok. E agora, o que a gente vai fazer? Eu posso inverter essa fração, o numerador com o denominador. Só que aí eu tenho que inverter essa fração também. Dito isso, a gente tem que F é igual a P vezes P' sobre P' mais P. Agora que a gente calculou a distância focal, a gente pode pegar essa expressão aqui e mexer nela. Se você tiver um olhinho bom,
você pode reorganizar ela da seguinte maneira, ó. Eu posso escrever assim, ó. Mi sobre S igual a P' vezes P' vezes P sobre P' mais P. Com isso em mente, observa que isso aqui é igual a isso aqui, cara. Então, a sua resistência equivalente, ela vai ser REC igual a μ sobre S vezes a distância focal. Pronto. Nosso problema está parcialmente acabado. Falta só achar a expressão da corrente elétrica. E a corrente elétrica, ela vai depender da DDP e da resistência. A gente pode usar a primeira lei de Ohm, que vai ser igual a U igual a R vezes I. O U vai ser o V nessa situação. Ele fala para a gente que vale V. A resistência equivalente, nesse caso, vai ser μ sobre S vezes F, vezes a corrente elétrica, que é o que a gente quer descobrir. S está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, a gente vai ter VS, V vezes S, e μ vezes F está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter aqui, ó, μ vezes F. Esse vai ser o valor da nossa corrente elétrica. E dessa forma, meu amado, minha amada, a gente termina essa parada aí grande pra caramba. Com o gabarito, né? Vamos olhar aqui que eu já esqueci. V vezes S, μ vezes F. V vezes S, μ vezes F. É justamente a letra A, se eu não estou enganado. Vamos dar uma olhada, bate o print aí para ver se você não perde essa solução. Bateu aquele print? Vamos embora, vamos descer. Aí, ó. Bate o print aí nessa parte, que ela é extremamente importante. E aqui, parte final, com gabarito na letra A, se eu não me engano, né? Tô ficando velho, tô ficando esquecido pra caramba. E aí, ó, é isso. Gente, se esse vídeo ajudou vocês, estoura o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, isso me ajuda muito, me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.